em parceria com a Agência de Divulgação Científica, um oferecimento do Instituto de Biociências de Botucatu. Começa agora o Por Acaso, onde cada caso é um caso. Apresentado pela Gabriela Larissa, ou derramada pros íntimos. Para. O quê? Alerta de spoiler pro filme. Vamos falar um pouquinho do filme. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um Puro Acaso, onde cada caso é um caso. E o episódio de hoje foi feito especialmente para você que gosta muito de um drama, porque a gente tá aqui para discutir um filme que tá sendo uma sensação no momento, e para isso a gente conta com uma especialista importantíssima, a professora Patrícia Fidelis de Oliveira, que é fisioterapeuta, mestre e doutora em fisiologia e conduz diversas pesquisas com o tema de obesidade. Seja bem-vinda, professora Patrícia. Muito obrigada, Gabi, obrigada à equipe aí do Por Acaso pelo convite. Um prazer estar aqui, ainda que o tema seja dramático, eu acho que é um tema super importante, eu espero poder contribuir um pouquinho aí com o que eu tenho vivido em relação à questão da obesidade. Muito obrigada, professora. Aqui ao meu lado eu tenho também o meu co-anfitrião, o Arthur Gasparindo, que é estudante de biologia e uma pessoa que frequentemente não vê filmes de drama, mas dessa vez ele viu. Bem-vindo, Arthur. E às vezes não parece, mas também tô como obeso de plantão aqui. Tô correndo atrás de mudar isso. É isso. E também temos aqui a nossa apresentadora, Gabriela Larissa, que faz de tudo, faz teatro, faz balé, faz tudo que der na telha mais um pouco. Faz até podcast. E uma coisa importante também aí para o nosso ouvinte, uma curiosidade sobre a professora Patrícia Fidelis, é que ela é uma entusiasta de esportes e atividades físicas que vão do balé ao triatlon. Isso aí, tô me aventurando agora, né? Tô flertando com o triatlon faz um tempo aí e comecei os treinos. E sou uma amante do balé desde sempre. Comecei a fazer balé depois de velha, inclusive. Então, sempre dá tempo de correr atrás dos sonhos aí. Somos duas. Eu também comecei durante a graduação. Isso é muito, muito legal. Então, eu já falei disso no podcast, mas se você quiser fazer balé e você acha que você tá velho e você não tá velho, pode começar a fazer balé. Isso aí. Então, vamos falar um pouquinho do tema de hoje, que é o filme A Baleia, que estreou recentemente. E é um filme que fala sobre um pai tentando se reconciliar com a sua filha. Essa é a história principal do filme, só que o protagonista é um obeso mórbido. E isso é o que tem mais chamado a atenção no filme, tanto em relação à forma de montar o figurino, quanto à atuação do ator, quanto é o que está atraindo muito público para assistir a esse filme. Então, para a gente começar, né, essa conversa, eu queria chamar a atenção para um aspecto que eu achei muito interessante do filme e que me pegou completamente desprevenida, que é o fato do filme se chamar A Baleia. Isso é um convite pra gente ser preconceituoso. Porque a baleia do título do filme é a história do Moby Dick. Porque isso é uma constante que tá ali naquele filme, né? Então ele faz várias referências ao Moby Dick, ele tem um apego especial por um texto sobre o livro do Moby Dick, que é sobre uma baleia, e é sobre isso o título do filme. Não é bem sobre o O filme, título né? é uma alusão a isso. Não, né? sim, mas é sobre um texto sobre o filme. É um texto sobre o filme, Moby não, Dick. sobre o livro. Então, essa baleia é uma referência a uma baleia real, que na verdade é uma baleia da ficção, mas é de fato uma baleia. E esse é o primeiro convite que o filme faz pra gente pensar nos nossos preconceitos. Sim. Porque eu aposto que muita gente foi ao cinema assistir achando que isso se referia ao protagonista. E não era isso. E eu achei isso muito interessante, achei Sim. muito esperto. Sim, eu quando eu entrei em contato, né, com o trailer do filme, com a sinopse do filme, não fazia ideia que iriam, né, mencionar Moby Dick e a história da baleia de Moby Dick. E pensei, conhecendo um pouquinho, né, do diretor do filme, né, que é o Darren Aronofsky, né, o nome dele. E ele trabalha, ele gosta de colocar, eu acho que o público exatamente nesse conflito. Né? Ele gosta de colocar
a gente de frente com os nossos medos, com os nossos preconceitos, né? E a gente vê isso nos outros filmes que ele fez, tipo Cisne Negro. E agora nesse, quando ele coloca, né, a questão da baleia, eu fui pensando, nossa, que corajoso colocar o título, né, de um filme de uma pessoa com obesidade, usando um termo que é o termo utilizado como bullying, né, ao redor do mundo, né? Então achei de uma coragem muito grande da parte dele e acho que é proposital, é exatamente, né, para que a gente se coloque nessa condição. Queria dizer um pouquinho aqui, né, para vocês que quando a gente se propõe, né, a gente está trazendo aí o filme A Baleia, e quando a gente se propõe a conversar sobre obesidade, isso nos exige coragem e cuidado, eu diria, né? Eu falo isso porque eu comecei a trabalhar com obesidade, no contexto que isso apareceu para mim, eu na verdade trabalhava com doenças cardiovasculares, com modelo experimental em rato, então qualquer fator que coloque o sistema cardiovascular em risco, sempre me chamou a atenção, mas não trabalhava diretamente com obesidade. A obesidade surgiu para mim e veio a partir de uma aluna inclusive do curso de biologia, a Prisciane Joaquim, que eu vou convidá-la para assistir esse podcast, uma linda, sinto muita saudade dela, e ela foi uma aluna que durante a pandemia, eu a conheci somente através das telas do computador. A gente nunca, inclusive, se encontrou pessoalmente. E a Pri, ela foi um dia num postinho de saúde fazer uma consulta médica e ela sentada, esperando ser atendida, ela observou que as pessoas que chegavam naquele postinho de saúde pareciam estar acima do peso, com sobrepeso ou com obesidade. E ela, como estudante de biologia, né, como alguém que vê na ciência uma estratégia para se responder perguntas, ela pensou, será que obesidade se relaciona com a classe socioeconômica? E ela chegou com essa pergunta para mim. E eu falei, olha, Pri, normalmente na ciência, né, quando a gente tem uma pergunta, a gente busca saber se outras pessoas não fizeram essa pergunta e se essa pergunta já foi completamente respondida ou se tem algo ali que a gente ainda pode investigar mais. E no momento já tinha trabalhos mostrando que sim, inclusive existe uma relação de que países menos favorecidos economicamente, o percentual de obesidade tem aumentado exatamente nesses países. Então, a pergunta dela já tinha resposta na literatura e bem fundamentada. Mas a gente resolveu prosseguir na ideia, eu abracei o desafio de estudar, então, a questão da obesidade em humanos, porque era o contexto que nos cabia naquele momento da pandemia. Uma pergunta que surgiu foi investigar se a Covid-19, se as alterações no ambiente acadêmico impostas pela pandemia, se isso impactava no ganho de peso dos nossos alunos. Então, a gente iniciou um trabalho, um projeto de pesquisa que aglutinou uma equipe aí de pessoas com a gente, alunos da nutrição, a professora Tabata Coester da nutrição, e a pergunta era se havia variação de IMC, que é o índice de massa corpórea, que a gente pode falar daqui a pouquinho dele, mas em geral a pergunta era, os alunos ganharam peso durante a pandemia? E quais os fatores que explicavam esse ganho de peso? Então, reparem que foi uma pergunta que partiu de uma aluna e que me propôs o desafio de trabalhar com obesidade e a partir disso a gente reformulou aquela pergunta colocando no contexto da pandemia que a gente estava vivendo. Então, a partir de então, desde 2020 que a gente começou a conversar sobre isso, eu tenho aprendido muito e eu espero poder contribuir aqui minimamente com a reflexão. A minha visão mudou muito. Eu digo que depois que eu comecei a estudar a obesidade, hoje em dia eu chego num lugar e me pergunto, uma pessoa com obesidade conseguiria se sentar de forma confortável e não ser, né, constrangida por uma cadeira quebrando, por exemplo, né?
E eu comecei a olhar, inclusive, aqui para o nosso instituto, né? Será que essas carteiras que nós temos aqui, até quantos quilos suporta, né? Nós temos carteiras que deem o conforto que uma pessoa precisa. Então, você muda a sua visão, né? A sua visão de acessibilidade. A gente vai falar aqui que a obesidade é uma doença definida pela Organização Mundial da Saúde. Então, ela é caracterizada pelo excesso de peso no organismo, que coloca o organismo em risco de outras doenças. Então, é definido como uma doença e é definido como uma pandemia. Então, vocês estudaram uma pandemia dentro de outra pandemia, né? Isso foi um estudo e tanto. A confluência de duas pandemias, a gente colocou. Sim. Com essa sua fala, você já falou uma das primeiras coisas que eu ia perguntar, que é a definição da obesidade, quando uma pessoa pode ser considerada obesa, e essa questão dela ter um excesso de peso que possa representar um risco para a saúde. Só que uma coisa que eu observo é que muita gente acha que ser obeso implica você ser obeso mórbido. Mas existem graus dentro da obesidade, né? Sim. E muita gente não sabe que uma pessoa pode ser obesa e tá ali vivendo uma vida normal, consegue andar, consegue caminhar. O Arthur, ele é clinicamente obeso, como ele colocou. E sempre que ele fala isso pra alguém, as pessoas falam, não, mas você não é obeso. Você tá acima do peso, é diferente. Então as pessoas confundem a obesidade em geral com a obesidade mórbida. Sim. Então acho que seria legal se a gente pudesse falar um pouquinho das diferenças dos graus de obesidade e por que eles são diferenciados dessa forma. Sim, vamos lá. Nos estudos, né, populacionais, onde muitos indivíduos, né, são convocados ali para participar daquela pesquisa, a gente usa um parâmetro que é o índice de massa corpórea, o IMC. Então, qualquer indivíduo que saiba a sua altura e que tenha acesso a uma balança, ele vai conseguir calcular ali o seu IMC usando, né, pode usar a calculadora do celular, onde você vai fazer uma conta que é pegar o seu peso dividido pela sua altura ao quadrado. É assim que se chega no IMC. E nós temos classificações ali do peso em relação a esse IMC. Então, de 18,5 até 24,9 é considerado a faixa de peso normal, de eutrofia. Acima de 25, se esse valor der acima de 25, isso já caracteriza sobrepeso. E se der acima de 30, essa continha caracteriza a obesidade. E aí você tem os graus de obesidade. Então, por exemplo, é considerado uma obesidade mórbida, que seria a obesidade de grau 3, que é uma obesidade grave, quando o indivíduo tem esse IMC acima de 40. Então, por exemplo, no exemplo do filme, né, quando diz ali que o indivíduo tem, né, mais de 300 quilos, então ali sim já está caracterizando um quadro de obesidade mórbida. E é importante, né, dizer que, e eu falei aqui, eu acho que partir da definição é algo importante, que a obesidade é uma doença crônica, definida por esse acúmulo e esse excesso de gordura no organismo. E em certos momentos eu já fui questionada, mas falar que a obesidade é uma doença não aumenta o estigma? Não aumenta o preconceito contra a obesidade? E é algo que a gente precisa olhar com cuidado. Porque, na verdade, é a partir da definição de que a obesidade é doença que se tem políticas públicas envolvidas com a prevenção e o combate. Se ela não for definida como uma doença, não existe essa responsabilidade pública para isso, digamos assim. Sim. Certo? Então, é uma definição importante. Por exemplo, a cirurgia bariátrica está no SUS, mas ela só está no SUS porque a obesidade é considerada uma doença aonde você, inclusive, pode ter outras doenças em paralelo no mesmo indivíduo ali, que é o que a gente chama de comorbidades, quando o indivíduo tem, além da obesidade ali, outras doenças que têm a sua origem relacionada à obesidade, né? Então, por exemplo,
o indivíduo com obesidade, e os estudos mostram, e por que ela é considerada uma questão de saúde pública? Por que entra nesse âmbito? Porque significa dizer que existe prejuízos para o indivíduo e para a sociedade. Então, os prejuízos para o indivíduo, os estudos mostram que a expectativa de vida é menor no indivíduo com excesso de peso, tanto no sobrepeso quanto na obesidade. E que sim, está associado a várias outras doenças, como o diabetes do tipo 2, como as doenças cardiovasculares, o infarto do miocárdio, fibrilação atrial, que é uma condição em que os átrios tremulam e isso ajuda na formação de coágulos. Então, esse indivíduo que já tem ali alteração da parte de lipídios, de gordura no sangue, junto com uma condição de fibrilar, de tremer os átrios, isso favorece as doenças, né, tromboembolíticas. Então, além de que, quando a gente fala dos prejuízos, né, para a sociedade, a gente entra na questão econômica. Atualmente até saiu uma pesquisa daquela World Obesity Federation, que é a Federação Mundial de Obesidade. Eles tentaram fazer uma estimativa do que são os gastos, né, com a obesidade. Então, eles fizeram uma estimativa até 2035, né, são cerca de 3 trilhões de dólares gastos devido aos desdobramentos ali, né, coisas vinculadas à obesidade. Você já comentou o que são as comorbidades, que são as doenças que vêm junto com a obesidade. E isso me lembrou de uma coisa que eu vejo muito na internet. Várias vezes eu vejo na internet, fazem vários posts escrito que um obeso pode ser saudável e que a magreza não é um sinônimo de saúde. Um obeso pode ser saudável? Gabi, essa é uma ótima pergunta, porque isso é algo mais recente, tá? Estudos mais recentes, por exemplo, tem uma revisão, né, que saiu numa revista científica, que é uma revista científica importante da área da endocrinologia. Porque quando se fala em obesidade, a gente fala de uma pessoa com obesidade que inclusive precisa receber atenção multidisciplinar, né? Envolve a área da endócrino, a área da cardio, a área da psicologia, da nutrição. Então, nessa revista que é da área de endócrino, é uma revisão exatamente sobre essa temática. Existe um termo para isso, né? Que seria a obesidade metabolicamente saudável. E aí, você vê, quando você pega um dado científico sobre essa obesidade metabolicamente saudável, o que significa dizer isso? Significa dizer que é um indivíduo que, quando se faz aquela conta do IMC, ele tem obesidade. Mas quando se olha para alguns parâmetros, por exemplo, esse indivíduo tem diabetes tipo 2? Não, ele não tem o diabetes tipo 2, que é a resistência à insulina. Ele não tem alteração do metabolismo de lipídios. A glicose dele de jejum é uma glicose normal, abaixo ali de 100, de 90. E é um indivíduo que não relata nenhum sintoma relacionado àquele quadro que ele tem. Esse indivíduo é dito obeso, metabolicamente saudável. Mas o que os estudos mostram? Que mesmo esses indivíduos, comparados a indivíduos que são eutróficos, ou seja, aqueles que estão com a faixa do IMC dentro daquele intervalo de normalidade, esses indivíduos têm risco aumentado de desenvolver comorbidades. Então, esse risco aumentado já está documentado na literatura. Agora, o que eu acho que a gente precisa estar muito atento é que quando você vai, por exemplo, para sites na internet, eu entrei em um, né? Quando você digita lá que você pesquisa, né? É possível ser obeso e ser saudável? Aí você entra em sites onde, inclusive, nutricionistas endossam ali. Só que você vê que o discurso, ele é um discurso cheio de ruído, porque ele vai defender, digamos assim, entre aspas, a obesidade, olhando, olha, mas também existe pessoas magras que fumam, que são sedentárias.
ok, esse é um outro grupo que também merece atenção. Uhum. E isso não tira a legitimidade de se mover esforços para a redução de peso. Uhum. E aí entra num outro universo aqui que eu acho bem importante, porque quando se fala de redução, né, de peso, às vezes dá a entender que a gente está buscando uma estética, mas não é, né? Os estudos mostram que você reduzir 10% do peso corporal, isso para um indivíduo que tem obesidade, não vai levar ele porque seria uma silhueta dentro do perfil midiático estético, mas vai promover um benefício de saúde em termos percentuais de redução de risco, de comorbidades, entende? Então, isso é importante que a gente não se confunda, né? Então, é fato que existe esse perfil e é importante ele ser reconhecido, porque significa dizer que esse indivíduo, inclusive, ele não tem aquela chamada gordura visceral. Normalmente é aquele indivíduo que a obesidade, o excesso de peso, o acúmulo de gordura estão nas pernas, né? Estão em quadris, membros inferiores, e são indivíduos que podem, inclusive, ter um tratamento ali para a obesidade personalizado, exatamente enxergando que, olha, esse é um indivíduo que a redução de peso traz benefícios e é uma redução que pode, inclusive, acontecer de uma forma mais gradual, com outro tipo de protocolo. Então, eu acho assim que a gente tem que ter isso muito bem delimitado, né? E simplesmente não assumir que é seguro ser obeso metabolicamente saudável, defendendo que existe o magro que tem colesterol alto. É porque as pessoas elas confundem o debate sobre saúde e sobre padrões de beleza. Sim. E de fato, os padrões de beleza é uma coisa relativa, uma coisa que muda. Você pega lá em, sabe, 1500, mulheres mais gordas, mais acima do peso, eram consideradas mais bonitas porque isso era sinal de nobreza da pessoa ser da alta classe, porque podia comer Bem mais. alimentada, né? Sim. Então, é uma coisa que muda. E de fato, isso é uma coisa que merece críticas constantemente, como qualquer coisa na sociedade. Mas não dá pra fugir da discussão da saúde. A saúde é importante. Sim. Então, por exemplo, eu acredito que eu me encaixaria na definição que você falou do metabolicamente saudável. Porque eu tô bastante acima do peso, eu tenho acho que 110 quilos. Eu tô como obesidade grau 1. Mas se você pegar um exame de sangue meu, eu tenho colesterol bom, eu tenho índice glicêmico bom. Tá? Minha saúde num exame de sangue parece bom. Mas tem outras limitações físicas só pelo tamanho que eu tenho. Então, por exemplo, eu tenho dor no joelho, eu tenho dor na coluna. Isso me dificulta eu fazer exercícios, ter engajamento em exercício, porque eu sinto dor fazendo, porque eu sou pesado. Sim. Então tem esses limites que são coisas que o exame de sangue não vai mostrar, né? Exatamente, Arthur. Muito bem colocado. A obesidade, a saúde, na verdade, ela é uma coisa que vai além do que a gente vê no exame, é uma questão de qualidade de vida, né? Então, com certeza. isso também é um ponto pra gente considerar. Mas isso que as pessoas fazem de colocar, tipo, o gordo versus o magro, nada mais é do que uma falácia. Então, é basicamente você declinar de discutir o que você tem que discutir, dando uma desculpa, né? E saindo por outro lado da discussão, né? E isso não faz sentido. Mas já havia-me dito isso, eu não sabia se era verdade, que uma pessoa pode ser obesa e saudável, porém, isso pode não se sustentar a longo prazo, né? Isso, e saudável de acordo com esses parâmetros que eu coloquei, porque eu acho que o Arthur fez um adendo aqui importante. Né? Isso não quer dizer que não exista, né, outros indicativos de que perder peso seria importante para melhora na qualidade de vida. Exatamente. Achei muito legal, não tinha lembrado isso, que você podia contribuir assim no assunto. Achei muito bom. Estudo de caso. A especialista e o caso, adorei isso. E uma coisa que eu acho, assim, eu acho que o filme ele já começou de uma forma, né? Que é uma forma que quando você começa aquele filme, você até segura, né? No banco. A cena inicial, né? E eu acho que é um filme muito rico porque ele coloca junto diferentes assuntos pra gente refletir. Então, traz a questão da obesidade, traz a questão da homossexualidade,
da paternidade Uhum. e das pessoas interagindo com isso, né? Não só ele nessa condição, mas as pessoas interagindo com isso. Então, quando começa aquele filme, aquela primeira cena, né, inicial, onde ele tá vendo, né, a cena entre dois homens e que sugere ali que, inclusive, ele tá se masturbando naquele momento ali, naquela cena inicial, né? Eu acho que ali é para causar essa estranheza. Nossa, mas então uma pessoa com obesidade faz isso? Né? Uma pessoa com obesidade, né, se masturba? Olha, e essa é algo que eu acho que é importante da gente trazer. Durante o Sou Unesp, a gente fez algumas lives onde a gente convidou pessoas com obesidade para fazer o seu depoimento, né? E aonde eles insistiram para dizer o seguinte: apesar de terem a consciência da obesidade enquanto doença, isso não quer dizer que o indivíduo com obesidade ele não sinta desejo sexual, ele não seja, né, capaz de amar outra pessoa. E assim, eu acho que de fazer coisas do cotidiano, da vida normal, né? Por quê? Porque o fato de ter obesidade às vezes te coloca um rótulo, né? E isso eu acho que no filme fica muito forte. Sim. O entregador de pizza era muito simpático com ele, até ele deparar com a figura, né, do que era o Charlie. E o filme é muito bom em colocar isso no holofote. Então começa com essa cena que é super incômoda, só que o filme todo ele é filmado de um jeito que faz o Charlie parecer muito maior do que ele na verdade é. Então eles usam alguns ângulos de câmera sempre de baixo, que faz ele parecer imenso. O esforço que ele faz quando ele precisa se levantar. O apartamento dele é pequeno, ele precisa passar ali no corredor. Então tudo isso contribui um pouco para essa sensação. E essa cena do entregador de pizza, ela é muito icônica porque, de novo, é o convite pra gente pensar no que a gente tava pensando durante o filme. Porque uma boa parte do filme, a intenção é que a gente olhe, né, e fique tipo, nossa, como ele é obeso, como alguém consegue viver assim. E quando o entregador de pizza faz isso, né, de demonstrar um certo desprezo, um pouco de repulsa pela figura, a gente sente vergonha. Porque a gente começa o filme fazendo isso também. E esse filme é muito bom de colocar esse lado. Ele é obeso, só que ele ainda é uma pessoa, ele ainda tem necessidades. Exatamente. E, inclusive, isso foi uma coisa que me surpreendeu. Porque eu vi que estavam falando do filme e tudo mais, e fui lá pra ver sem saber exatamente o que era. E é a história de um pai tentando se reconciliar com a filha na última semana de vida dele. Não é nada mais do que isso. E aí, porventura, ele é obeso. E isso tá dando o que falar porque ninguém esperava. E é quase, né, tipo, essa surpresa das pessoas com o filme é quase como se uma pessoa obesa não possa ter um problema que não seja a obesidade. Como se ele não pudesse ter outras coisas pra resolver. Mas é um filme sobre a história com a filha dele. E o texto lá que ele lê, que é sobre a baleia, sobre o Moby Dick, é um texto muito legal porque ele tá questionando, tá invertendo os papéis. Quando você vê o filme do Moby Dick, você lê o Moby Dick, você pensa, a baleia é do mal, um monstro ali que tá tentando matar os marinheiros estão tentando sobreviver, ou se vingar da baleia, ou alguma coisa assim. E no texto tá falando justamente o contrário, tipo, poxa, ela é só um animal, ela não entende, e ela tá sendo caçada. Então tá invertendo os papéis. E isso é um reflexo da história do filme, que é a dualidade de que todo mundo tem bem e mal dentro delas. Então, tipo, o próprio Charlie, a princípio a gente chega e se depara com uma cena e ele é uma pessoa que, até, né, pontos para os efeitos especiais do filme, é uma pessoa que até invoca um certo tipo de repulsa, né? Ele tá sempre suado, ele não conseguir se mexer, comer fazendo barulho, não respirar. Ele tem uma hora lá que ele come tão rápido que ele engasga, quase morre. E aí tem as coisas a mais, o negócio dele, por exemplo, ter traído a mulher dele pra ter um caso, largar a filha. Então ele tem coisas repudiáveis, coisas consideradas ruins. Mas ele também é mostrado como uma pessoa
boa, uma pessoa que tenta enxergar o melhor nos outros. Ele é um Sim. professor, ele é um professor dedicado, tenta fazer as pessoas pensarem fora da caixa. Ele tem um negócio que ele quer se reconciliar com a filha dele, mas a filha foi mantida longe pela mãe. E aí já entra em outro personagem. A mãe, ela é pintada como alguém que tá, tipo, afastando ela do pai. E aí será que ela é a verdadeira vilã? Mas aí quando ela aparece em cena, ela conversa lá e na verdade ela é boa. Ela tava, tipo, com receios completamente Querendo humanos. proteger o Charlie também, da própria protegendo o filha. Charlie. Sim. E aí todos os personagens vão tendo isso. Tem o menino da igreja lá, esqueci o nome dele. O Thomas. O Thomas, que ele é o contrário, ele chega como um bom moço que só quer ajudar e tal. E aí no final ele tá sendo homofóbico, gordofóbico, tudo lá. E ao mesmo tempo que tá acontecendo isso, ele tá fazendo com base no que ele aprendeu também. Sim. Então ainda é um personagem que tá tendo uma conduta que a gente repudia, só que ele tá dentro de um contexto que também faz com que a gente tente entender. Ele tá reproduzindo o que ele sabia, né? Sim. Então todos os personagens têm muitas camadas. Eu só queria fazer um adendo sobre o texto. É muito legal o texto do Moby Dick. Inclusive o Charlie, ele fala que esse texto é muito sincero, que ele adora, que é muito verdadeiro. Só que tem um erro grosseiro no texto que eu me sinto obrigada a falar. O quê? Que tá escrito que a baleia não tem emoções. Ah, Baleias têm emoções. Todos os mamíferos têm emoções. justo. Mas justo. ela não entende que ela tá sendo caçada. Isso é um fato. Ela não entende o porquê que tá acontecendo. Ela não entende por que aquilo tá acontecendo, mas ela tem emoções. Só que ela não consegue entender, né, até onde a gente sabe, coisas como vingança, certo e errado. Ela não tem senso de moralidade, que é diferente Exatamente. de não ter emoções. E aí tem também a filha dele, que é pra onde a Que história não tem emoções. culmina. Que ela é quase um monstro incorrigível, sádico, a pior criança que eu já vi. E até ela vai mostrando algumas, né? É o Charlie no seu otimismo, buscando saber que tem alguma coisa boa na filha dele antes dele morrer. E aí eles descobrem algumas indicações de tipo dela ter ajudado indiretamente lá o Thomas. Mas isso eu achei que ela não tava querendo Não ajudar, eu tenho pareceu- certeza não que ela pareceu, não né? tava. Mas acabou ajudando, e é isso que abriu o questionamento. Tem o próprio texto da baleia que mostra que, tipo, ela é questionadora, ela tá pensando, poxa, coitado do animal. Isso é. E vai mostrando coisas, né? Que só revela que o texto é dela no final. Desculpa aí o spoiler, gente. Eu teve spoiler no passado. A verdade assistam o filme e depois assistam o podcast. Mas mesmo a gente falando, é importante ver o filme pra ter dimensão. Porque uma coisa é Com você ver certeza. na tela, outra coisa é escutar a gente aqui dizendo a impressão que causou. Outra coisa é você ir lá e sentir a impressão por você mesmo. De fato. E o filme vai, né, evocar, eu acho que diferentes emoções e depende muito da bagagem de vida de cada um. E isso tem, assim, inclusive a ver, eu vi uma reportagem de uma comentarista de cinema, aonde ela comenta sobre a escolha do Brendan Fraser para poder interpretar, né? Por que ele foi escolhido? Porque o Darren Aronofsky, ele escolhe a dedo os atores que vão interpretar os personagens, né? E essa comentarista de cinema coloca, né, que em uma entrevista com esse cineasta, ele disse que procura atores que não tenham medo de sentir. E nesse sentido, ele exatamente busca atores que de alguma forma margearam aquele tema. E no caso do Brendan Fraser, né, um galã lá da época do filme da Múmia, ele acabou sofrendo um acidente no set, né, da Múmia, o que impôs algumas limitações de movimento para ele acabou se afastando das filmagens, passou por uma questão de assédio também, e com isso ele ganhou muito peso, nunca chegou a ser perto do que é o Charlie, o personagem dele, mas ele experimentou isso, né? Ele experimentou o que é viver com um corpo numa dimensão que era a dimensão que ele não desejava, né? Então, eu achei, assim, bem bacana, sabe? O lance desse cineasta se preocupar com isso, né? De trazer esse tipo de realidade também ali para um roteiro.
Isso é uma coisa... Eu achei também uma escolha muito boa. A atuação dele foi muito boa. Sim. A roupa ficou muito realista, é muito crível. E os detalhes também, como o Arthur colocou, o Charlie tá sempre suado. Então sempre que mostra ele de costas, tem tipo um suor enorme, Sim. empapando a camiseta. Aham. Ele tem aquelas restrições de mobilidade, ter dificuldade até pra deitar na própria cama. Tudo isso é muito bem colocado. E uma coisa que acontece frequentemente é o Charlie apresentar problemas respiratórios, Sim. né? Uhum. E ele tá num ponto em que, basicamente, dá a impressão, né? No fim ele acabou escolhendo, que ele escolheu se matar. Ele achou que pra ele chegou a hora. E então ele faz isso não pedindo socorro, né? E deixando chegar na condição que ele tava. Então ele não queria que nada fosse feito. Sim. E aí tem todo o drama emocional do personagem, que ele sofreu uma perda. Uhum. E aí ele desenvolveu uma compulsão alimentar, Sim. que foi o contrário do que aconteceu com a pessoa que ele perdeu, né? Sim. Ele perdeu a pessoa porque praticamente por inanição, pelo que eu entendi no Eu filme. também entendi isso. E depois ele começa a ter essa compulsão. E em vários momentos do filme mostra o Charlie pegando a comida, olha a comida e fala tipo, não vou comer. Nossa. Até o momento que ele fica triste. Sim. E aí ele come muito, devora tudo que tem ali. E é isso. Sim, nessas cenas eu assistia e eu tava procurando pelos comportamentos, né? E aí quando eu vi ele indo comer um chocolate, ele olha e fala, não. E guarda, eu pensei, caramba, que autocontrole, como que esse cara tá desse tamanho? Mas aí, instantaneamente depois, ele pega de volta e pega mais do que ele ia comer inicialmente, porque ele se sente mal. E o personagem que mais me chamou a atenção no filme, depois que eu refleti, né? No primeiro momento foi a filha, com certeza. Primeiro o Charlie, em segundo lugar a filha, porque ela faz coisas que a gente não tá esperando. Porque o Charlie é uma pessoa que eu pensei que inspirasse compaixão. Só que a filha dele não tem nenhuma compaixão. Pela forma que ele tá ou pela pessoa que ele é. Mas depois que eu refleti, quem mais me chama a atenção nesse filme é a Liz, que é a amiga dele, né? Que é a enfermeira dele também, de uma certa forma. E que tá sempre ali com ele, que leva comida pra ele e tudo mais. E eu ficava vendo, né? Pensando sobre isso. E durante o filme eu fiquei pensando, por que ela continua levando comida pra ele? Por que ela não para de dar comida pra ele melhorar? E aí depois de um tempo eu refleti. E eu vi que a Liz estava fazendo a única coisa que ela pode fazer como ser humano, respeitando a vontade dele. Se ele queria comer, a decisão final é dele, né? Ele como um adulto perfeitamente são, né? Lúcido, ele tem o direito de escolher isso. E me incomodou ver a Liz levar a comida, ver o Charlie comer, engasgar. Ela dava uma bronca ou outra e continuava levando comida. Isso foi uma coisa que me torturou em um certo ponto do filme. Mas depois eu refleti e ela tava deixando ele ser quem ele queria, porque foi a estratégia que ele achou pra lidar. Sim. E tem também a questão da responsabilidade de quem é cuidador, né? De entender o limite do outro e ver até que ponto você pode ou não fazer alguma coisa pra tentar ajudar, né? Isso também é uma coisa extremamente complicada. Sim, você falou várias coisas aí que eu vou tentar pescar alguns pontos aqui para comentar, Gabi. A questão do que você falou da escolha. Que tá aí uma palavra poderosa, né? Tá aí um poder sagrado que ninguém tira de ninguém, que é a questão da escolha. Porque por mais encurralado que você se sinta, a verdade é que sempre tem a questão da escolha ali como o ponto final. E quando se fala da obesidade, é importante a gente dizer, né, aqui que existe um estigma muito grande associado, onde inclusive o indivíduo tem obesidade porque quer, porque é uma escolha, porque afinal de contas é ele que escolhe comer demais, é ele que não se exercita, e colocam toda a responsabilidade em cima do indivíduo. E esse é um ponto importante, né, da gente questionar, porque é verdade que no final das contas é a escolha. Só que a gente tem que imaginar que é a escolha dentro de um contexto social e que essa escolha ela vai sendo, digamos assim, corrompida ao longo da vida com hábitos que não são saudáveis, né? Então, falando de uma forma, né, simples aqui,
nós temos circuitarias neuronais no nosso cérebro, que são circuitarias envolvidas com a nossa saciedade e circuitarias que nos indicam o momento em que estamos em jejum e que é interessante você procurar por uma fonte de energia. O que acontece é que ao longo da nossa vida, a gente vai reforçando algumas vias através do consumo de alguns alimentos. Então, os alimentos ricos em açúcares, por exemplo, eles acabam favorecendo circuitarias que nos leva a querer consumir cada vez mais aquele tipo de alimento. E aí eu pergunto, então é uma questão de escolha? Não somente uma questão de escolha, porque a partir do momento, né, em que existe a bolachinha sendo vendida no supermercado, sendo associada a um super-herói, por exemplo, você está corrompendo essa escolha. Né? Você está colocando ruído ali naquela informação. Né? E aí a gente entra num outro âmbito, que é a questão da responsabilidade de empresas e de a gente não esperar num sistema capitalista que essa boa vontade venha da empresa sem ter iniciativas públicas nesse sentido, né? No sentido de taxar, no sentido de favorecer, por exemplo, empresas que abracem, que sejam signatários, por exemplo, de pactos de sustentabilidade. Quando se fala em sustentabilidade, eu tenho que pensar na ponta homem e na ponta meio ambiente. Essas coisas têm que estar em sinergia, né? Em sincronismo ali. Então, e os dados mostram, por exemplo, que indivíduos com obesidade, isso numa pesquisa baseada em autorrelato, né? Porque entenda que esse número deve ser muito maior. Numa pesquisa onde se perguntava para empresários, né, se eles empregariam pessoas com obesidade. Então, um percentual lá de 6% falou que não empregaria. Esse percentual deve ser muito maior, né? Porque, como foi autodeclarado, a pessoa tem que, né, ter ali a coragem de ir lá e responder que não empregaria. Então, ou seja, somente pelo fato de ter obesidade, né, esses indivíduos são menos empregados, né, do que indivíduos que estão com o peso dentro da faixa da normalidade. Aí entra na questão do rótulo, aí a gente entende por que o Charlie não queria ligar a câmera, né? Porque a verdade é que a partir do momento que os alunos enxergassem ele ali, talvez tudo que ele falasse na sequência sobre a redação, sobre a criatividade, sobre ser autêntico, fosse ser menos legítimo, exatamente porque ele tinha obesidade. Achei muito boa a sua fala. Acho que escolha não foi a melhor palavra. Eu acho, na verdade, que o que a Liz considerou é que seria cruel ela privar o Charlie de um dos poucos prazeres que ele tinha. Sim, né? sim. Ele é uma pessoa solitária. Isso fica muito claro no filme. Ele tem um certo desespero pra fazer as pessoas ficarem, né? E ela, tirando isso, não levando a comida pra ele, sendo que ele não consegue ir atrás por conta, ele só consegue pedir a pizza e tudo mais, talvez ela tenha tido esse conflito de pensar até que ponto ela deveria levar e até que ponto ela só estaria sendo Eu acho que eu cruel. faria igual a Liz, né? Eu faria igual. Na verdade, você colocou a palavra escolha muito, de forma muito certeira, Gabi. Foi só aquela tempestade cerebral. Você falou escolha, a obesidade, eu lembrei dessa questão. De como a questão da escolha, né, ela é corrompida. Sim. E como a gente tem ruído, né? Quando a gente fala, por exemplo, da questão da indústria alimentícia, tá aí uma briga feia de se comprar, né? E percebam que a coisa muitas vezes não é honesta, né? A Coca-Cola, os comerciais da Coca-Cola de fim de ano, eu criança ia pra frente da TV pra ver, porque era lindo, né? Era a família reunida, o urso fofinho, né? O caminhão acendendo as luzes, tá vendendo tudo, menos o produto, né? E assim, é o tipo de informação que vai chegando e o nosso cérebro associa muito, né? É muito associativo e que isso começa a criar, inclusive, um vínculo emocional ali. Eu falo que mexeu com a comida, você mexeu com a emoção da pessoa. Por quê? Porque a gente associa, né? Eu, por exemplo, pra mim, tomar chamate, comer pão com manteiga, lembra minha avó. O que tem de nutritivo nisso? Muito pouco, né? Mas foi a forma como eu associei, né? E a gente começa a fazer isso. Tanto é que quando eu quero
dar um prêmio pro meu filho, que tem 6 anos, eu penso muito bem, opa, pera um pouco, deixa eu ver, como é que eu associo isso daqui? Eu posso premiá-lo indo brincar na praça, ao invés de dar, de repente, um carboidrato, um doce, não que ele não coma balinha, né? Ele é criança e a gente experimenta, e eu também faço uso disso, mas não sempre usar isso como símbolo de vitória, de conquista, como um troféu. Entende? E a gente vai colocando isso ao longo, né, da nossa vida. E isso é uma coisa, né? Porque a gente aqui na faculdade, a gente trabalha com comportamento, com animal, a gente vê isso de condicionamento, né? E a gente esquece que nós somos animais também. E que a gente é tão suscetível quanto o cachorro lá, que bate o sino e ele saliva, a gente também. Sim, a gente é associa. manipulável. A gente associa muito rápido hábitos, principalmente os que têm recompensa. Então, alimento com muito carboidrato, muito açúcar, a gente tem um enorme prazer em comer. E a gente consegue vincular isso muito rápido à nossa vida. E é muito difícil desvincular, né? Quebrar hábitos. E outra coisa importante também é que uma vez que começa essa questão de corromper a escolha e a pessoa vai se tornando obesa, é cada vez mais difícil ela deixar de ser, porque fazer um exercício físico se torna cada dia mais custoso, como o próprio Arthur comentou. E, isso me lembrou, nessa conversa, me lembrou de um episódio do The Office, que acontece uma coisa muito engraçada, que tem 2 caras que eles trabalham um do lado do outro, e eles ficam fazendo peças um com o outro. Aí um deles vai fazer uma peça que é o seguinte, ele toca o telefone, e aí ele oferece pro colega dele, tipo, uma bala. Fala assim, você quer uma bala? Ele, claro. E ele vai fazendo isso várias vezes, por vários dias. E aí chega uma vez que ele só, tipo, toca o telefone e o cara estica a mão, assim, pra ele. E ele, tipo, o que você tá fazendo? O que é ele? Nada, desculpa. Mas é isso. Mas é muito assim, às vezes a gente reluta um pouco, né, de enxergar esses padrões na gente, mas acontece. Se a gente parar pra observar, sem julgar, parar pra observar com sinceridade, a gente consegue detectar várias coisas associadas, né? Então, inclusive a associação que a gente faz com o ambiente de casa, né? Eu, ultimamente, tenho tido muita dificuldade pra fazer coisas associadas com o meu doutorado em casa. Porque eu chego em casa e eu associei com o meu momento de lazer. Exatamente. Eu chego em casa, tenho várias coisas pra fazer, vou sentar no sofá e vou conversar. É isso que eu faço aqui. E isso é uma coisa que se estende, né? Que se prolonga. E isso acontece muito com a obesidade. Então, quanto mais obeso, mais difícil fazer um exercício, quebrar o padrão, mais acostumado, mais corrompido na escolha. Eu adorei essa expressão. E vai ficando mais e mais difícil, né? Sim, e assim, eu acho que isso o filme trouxe bem, essa dificuldade no cotidiano ali de um indivíduo com obesidade mórbida, né? A dificuldade dele de catar uma chave quando cai, né? E ele precisar de ajuda para poder fazer isso. A dificuldade em algo que a gente faz sem ter consciência, que é respirar, né? E como que aquilo para ele é trabalhoso. Então, nesse sentido, eu acho que o filme ele mostra com bastante assim, impacto, né? Com bastante realidade ali o que é a vida de um indivíduo com obesidade. E no filme ele tem uma justificativa para Liz, né? Que ele fala que ele não tem dinheiro para o tratamento, né? E é algo assim que quando a gente olha, por exemplo, para a nossa realidade brasileira, a gente percebe o seguinte, Santo SUS, né? Porque nós temos o SUS. E a atenção básica, que é exatamente ali os profissionais no postinho, é algo que precisa ser muito valorizado, né? E quando a gente fala da obesidade, a gente está falando, por exemplo, aqui, né, de estigma, de preconceito, e aí dá até a entender que não existe preconceito nos profissionais da saúde. E existe e grandemente, né? Então, o paciente que muitas vezes ele deixa de ir ao médico, e aí a coisa vai só piorando, vai virando uma bola de neve ali, porque ele deixa de ir no médico, porque quando ele foi no médico, o médico já o recebeu ali com o julgamento. Você é gordo porque você escolheu, e ele chega lá reclamando de uma dor articular, por exemplo, ele vai subestimar aquela queixa e ainda vai falar, mas também você precisa perder peso. E o paciente chega e fala, tô com dor de cabeça, o médico fala, é porque você é obeso. Sim, e aí assim, você percebe que
essa questão da acessibilidade, muitas vezes ela não está presente nem na sala de espera. Às vezes não tem uma Aham. poltrona para acomodar. Uhum. Às vezes esse indivíduo precisa fazer um exame de imagem e ele não cabe dentro do aparelho de ressonância magnética, por exemplo. Então, você percebe que o ambiente em termos, né, o ambiente da saúde, em termos de infraestrutura e de recursos humanos, precisa ser melhorado. Né? Então, definir que a obesidade é uma doença, pelo contrário, aí é que as pessoas têm que estar atentas em relação ao acolhimento, a fazer caber, a incentivar esse indivíduo que foi um dia num postinho, que ele retorne, né? E que ele venha motivado para esse retorno médico. Sim. E- Recentemente teve um caso sim. de um paciente que não tinha maca que aguentasse o peso dele. É. Então foram várias ambulâncias e as ambulâncias não queriam pegar porque não tinha maca. No final a ambulância pegou e a maca quebrou. E não conseguiram levar o paciente. Ele caiu no. Eu na não frente do lembro hospital, onde eles não aconteceu. conseguiram entrar. Eu não Nossa. lembro também. Mas ele caiu na frente do hospital, não Porque conseguiram a entrar com o maca paciente. quebrou. Tinha gente suficiente pra carregar ele, mas a maca não aguentou. Mas é, Sim. um Isso exemplo é- de como é. E, apesar disso, isso é um problema assim de infraestrutura. Mas apesar disso, eu adoro como o Brasil removeu isso, essa estigma das pessoas terem medo do hospital, porque nos Estados Unidos, todo filme americano que eu vejo pode ser um filme de terror pra gente vendo. Porque imagina você tá desesperado, com problema de saúde e pensar, não vou porque eu vou à falência, eu vou perder todo o meu dinheiro. Exatamente. Exatamente. Não acontece isso aqui. Isso, inclusive, né, um adendo importante, foi muito bom tocar nessa questão do SUS, porque tem muita gente que não sabe o quanto o SUS é importante, o quanto o SUS faz diferença, né? Então, acho que a gente nunca chegou a falar disso no podcast, acho que é um momento legal para isso. Que o SUS, ele não só tem atendimento gratuito, né, financiado coletivamente, para todo mundo, mas ele tem muitas outras funções além da consulta médica. Então, por exemplo, cuidar do saneamento básico é uma coisa que o SUS faz, Sim. oferecer as vacinas de graça. Então, todos os brasileiros usam o SUS. Tem Sim. muita gente que paga médico particular e acha que não usa o SUS, que não precisa do SUS. Mas todo mundo está usando de alguma forma. Sim. Existem tratamentos que só são permitidos pelo SUS, né? Transplante de Exatamente. órgãos, por exemplo. Sim. Então, mesmo que você esteja associado com um hospital particular, você vai precisar do SUS se você for fazer alguma das coisas que estão previstas somente pelo SUS. E, querendo ou não, existe uma saturação do sistema em vários lugares. Eu vim de São Paulo realmente é uma fila horrível para qualquer coisa que você vai fazer. Aqui em Botucatu é melhor o atendimento, você consegue fazer mais rápido, consegue marcar. Isso porque temos muitas pessoas, São Paulo é uma cidade superlotada. Só que eu acho que há uma falta de compreensão das pessoas sobre o que está acontecendo, né? Então, muitas vezes as pessoas não conseguem diferenciar o que é motivo para uma consulta e o que é um motivo para pronto-socorro. E a classificação de risco do pronto-socorro é uma coisa que incomoda muito as pessoas. Então, às vezes, vai alguém com dor de garganta, que precisa do atestado médico para o trabalho, só que, ao mesmo tempo, aconteceu um acidente de carro. Então, eles priorizam o paciente que está em maior risco. E isso é um motivo para as pessoas falarem muito mal do SUS. Mas, na verdade, devia ser um motivo para elas falarem bem, porque eles estão priorizando quem precisa, Sim. né? Eles estão conseguindo atender o maior contingente da melhor forma. Então, o SUS é essencial. Eu sempre usei o SUS, inclusive a minha vida inteira. Tudo que eu preciso fazer é pelo SUS. E tem me atendido muito bem. Estou viva até agora. Deu tudo certo. Inclusive, meu tratamento odontológico eu faço pelo SUS. Olha que bacana. Aqui em Botucatu. Em São Paulo é muito difícil marcar por causa da demanda. E são procedimentos simples que eu tenho. Aqui em Botucatu eu consigo marcar, porque tem vaga e tem um serviço disponível. Então o SUS é um serviço ultra completo. Assim, e eu acho curioso, eu ia falar engraçado por força do hábito da expressão, mas não é engraçado não. A gente tem essa mania, né? Tudo... Não, é engraçado que o homem morreu no filme e não é Sim, engraçado. Mas eu acho curioso que eu já vi gente criticando o SUS, falando assim, não, porque meu parente morreu na fila do SUS. E beleza, tipo, não querendo menosprezar a dor da pessoa, o paciente, o parente que morreu, ruim. Mas
se não tivesse o SUS, todo mundo naquela fila ia estar morto, não só ele. E também... E como que é culpa do SUS? É, tipo, é um problema de infraestrutura. Tipo, não conseguiu atingir. E também, uma coisa que eu vejo muito associada com isso, as pessoas falarem, meu tio precisava de um transplante de rim e morreu na fila. É porque não tinha rim. Tem que ter um rim compatível. Isso não é fácil, não é qualquer rim. Não pode chegar um rim aleatório e você coloca na pessoa. Sim, não há quantidade de recursos que você pode botar no SUS que vai fazer eles... Talvez no futuro, né? Daqui a pouco talvez eles imprimam um rim, que agora tem essas coisas de imprimir órgãos. DNA, né? Agora, talvez. Mas esse por é o tipo enquanto, de não. coisa que não é um problema do serviço, é um problema que você precisa ter um rim compatível e nem todo mundo vai ter, e você precisa que a pessoa com esse rim seja encontrada, esteja disposto a doá-lo, e ainda assim às vezes vai haver uma rejeição, né? Ainda tem uma incompatibilidade, às vezes não vai ser bem sucedido mesmo assim. Mas eu já ouvi muito isso da fila do transplante. E, poxa, não tem órgão, como vai fazer o transplante? Não é falta de médico, não é falta de material, é a falta de uma coisa que não tem como eles comprarem com dinheiro, né? De forma ética. É importante ressaltar. Mas o SUS é importantíssimo e todo filme fora daqui me lembra disso. Desde o filme do Coringa, Nossa, sim. o filme do Coringa também, ele tem transtornos psiquiátricos e ele também não tem dinheiro pra custear o tratamento. Até filmes como esse, que ele também tá falando disso. Sim. Então... Imagina morar nos Estados Unidos, um mundo pós-apocalíptico aí, que não tem sistema único de saúde. Essa questão do SUS, eu não tinha me ligado. Eu fui no cinema com o meu namorado, com o Lucas, e ele se atentou depois. Ele falou, olha, um paralelo interessante, né? Lá, por exemplo, ele defendia não estar procurando ajuda médica por não ter dinheiro, que não era verdade, ele economizava tudo para a filha, né? Mas no Brasil a questão é que existe a opção do SUS. E aí sim, existe ainda necessidade de melhor capacitar os nossos profissionais da saúde para tentar reduzir a questão, né, do estigma, que é algo que a gente ainda vivencia, sim, mas, como eu disse, santo SUS. Eu tenho amigas que moram fora do Brasil e que vêm às vezes para o Brasil para poder ver se consegue tratamento via SUS. Né? O SUS é igual a ciência, né? Tem gente que fala, tipo, mas não é perfeito. Não é perfeito, mas sem isso, o que você ia fazer? Né? Não é perfeito, mas é o melhor que a gente tem, né? Essa é a questão. Então, é isso que a gente tem que pensar. E no começo da conversa aqui, voltando um pouquinho ao assunto, você falou da obesidade ser uma pandemia. Atualmente, qual é o percentual de pessoas obesas no mundo ou na população brasileira? Vamos falar da população brasileira. Hoje, quando a gente entra, né, no site da Abeso, que inclusive mostra o percentual de pessoas com excesso de peso em diferentes estados do nosso país. A gente vê que cerca de 54% da nossa população está com excesso de peso. Então, excesso de peso significa dizer aqueles indivíduos que estão com aquele IMC, aquele índice de massa corpórea, acima de 25. Desses 54%, perto de 20% é a taxa de obesidade em média, né? Então, é um percentual grande, certo? De pessoas. Então, desses 54% que tem excesso de peso, sendo destes aproximadamente 20% com obesidade. Então, para a gente ter ideia do impacto, né, de como isso vem crescendo, de 1975 até 2016, que foi um levantamento que a Organização Mundial da Saúde fez, a obesidade praticamente triplicou no mundo. E é fato que o excesso de peso, ele está associado às comorbidades, e quando você olha para a principal causa de morte no mundo, doença cardiovascular, é a principal causa de morte no mundo. E não está escrito lá obesidade. Se você for lá, né, das 10 principais causas de morte no mundo, não vai estar lá a obesidade. A obesidade, ela está permeando os top 10 lá, né, as 10 principais causas de morte no mundo. Sim, então esse é o percentual. Sim, é que as pessoas, elas não morrem de obesidade, né? É que ser obeso Elas abre morrem portas para outras comorbidades, doenças, né? Como a gente colocou. Agora, quando você olha no mundo, aí no mundo você pega, inclusive, né,
África subsaariana, Ásia, aí esse percentual cai, né? De forma que no mundo esse percentual de pessoas obesas estaria por volta de 14%. É menor porque você acaba incluindo, né? Porque em geral, o que predomina no globo terrestre? Excesso de peso é o que está predominando, com exceção nesses países, né, nesses continentes aí, né? África subsaariana e Ásia, onde a gente não tem. Eu lembro que a primeira vez que eu vi esse dado de uma das maiores causas de morte serem as doenças cardiovasculares foi num documentário que eu vi na graduação, na aula de epidemiologia, que é o Muito Além do Peso. É um documentário, eu gosto muito dele, eu trabalho ele com meus alunos. Ele é muito interessante, é um documentário brasileiro que eles falam com especialistas, entrevistam algumas famílias que têm crianças obesas. Então, o tema é sobre as crianças. Então, eles entrevistam. Tem uma coisa, eu lembro que na graduação, aquilo me chocou de um jeito. E, tipo, todo mundo, né, graduação, pessoal rindo, tipo, que engraçado. E eu fiquei tão chocada que eles chegam pra crianças obesas, dão uma fruta na mão dela e falam, o que é isso? E a criança pega, tipo... E fala, tipo, abacate. E é tipo um nabo, não tem nada a ver. E eles dão, tipo, vários vegetais e a criança, tipo, não sei. Né? Aí eles perguntam, o que você gosta de comer? Aí a criança fala assim, eu gosto de comer batata frita Ruffles. Aí eles dão uma batata e falam, o que é isso? Aí a menina fica, não sei, beterraba, tomate. Não sabe comer uma batata de verdade. Olha e eu lembro quando eu vi isso na aula, eu tive vontade de chorar. Né? Eu fiquei muito chateada, muito chateada. E esse é um documentário que eu trabalho com meus alunos pelo conteúdo, né? Ele algumas filmagens não são assim as mais excelentes, mas ele é um documentário muito bom. E nesse documentário mostra o trecho de um TED Talk que tá falando justamente isso. Que a gente faz muita coisa, fala muito sobre homicídio, fala muito sobre acidente de trabalho, mas a maior causa de morte a gente tá deixando passar, que são as doenças associadas com a obesidade. Aí ele fala disso. É um documentário muito interessante. Fica de dica pra quem tá ouvindo a gente, né? Ou assistindo. O nome aí, Gabi? Muito Além do Peso. Muito Além do Peso. Anotado. E eu acho ele super interessante. E pra mim ele foi muito chocante, né? Mas cada um tem uma experiência. Agora eu já dei um spoiler aí da relação das crianças com as frutas. Gabi, você trouxe, né, quando você chama aí da questão das crianças, né, eu falo que depois que eu me tornei mãe, depois do Miguel, começou o volume 2 da minha vida, porque a gente muda demais a nossa consciência, eu digo. Eu digo que hoje eu sou uma pessoa muito mais consciente e que valoriza, eu acho, que o que é verdadeiramente importante. E eu vejo assim, como que a educação é importante, né? Você trazendo o dado aí da questão da criança, só para você ter uma ideia, quando a gente olha para crianças com obesidade no mundo, esse número é muito chocante. Abaixo de 5 anos, 39 milhões de crianças com obesidade. Abaixo de 5 anos, o que significa dizer que a dieta daquela criança ali, ela foi determinada pela família. É um hábito alimentar da família, existe uma responsabilidade ali da família, que não é da criança. Então, o meu filho, eu sempre gostei muito de alimentação, não sou nutricionista, eu sou formada em fisioterapia de graduação, mas hoje eu digo que eu sou fisiologista. Mas eu sempre gostei muito de alimentação. A minha mãe sempre conversou muito comigo durante a minha infância sobre os alimentos. Ela era vegetariana, então ela dava muito valor aos vegetais. Então cresci muito, né, escutando o que cada vegetal tinha. E assim eu fiz com o Miguel. E eu falo que filho e alunos são muito parecidos. A gente subestima muitas vezes vocês alunos, né? E eu subestimava muito o Miguel, mas eu comecei, ele desde muito pequenininho, eu comecei a dizer para ele o que cada alimento tinha. Era a minha forma, inclusive, de convencer ele. Ele era petitico. Ele podia não estar entendendo, olha, que aqui, filhote, tá vendo essa cenourinha, ó? Essa cenoura aqui, ela tem vitamina A para ajudar você a enxergar melhor, para você ver o colorido do brinquedo, para você poder achar o ovo de Páscoa quando chegar a Páscoa, para você enxergar o mundo melhor, filho. Então, eu fui embutindo essas informações para ele, do que era saudável e o que não era saudável. E eu não sou, né, radical. O Miguel come doce, ele sabe qual que é o sabor do leite condensado,
Mas hoje ele tem uma preocupação. Quando ele vai comer as coisas, ele me pergunta, mamãe, salsicha é saudável? Mamãe, patê de atum é saudável? Então ele pergunta, né? Uhum. E apesar dele não entender direito ali o que eu explicava, ele via que existia um tempo que eu estava gastando com um argumento. E que conforme ele foi crescendo, aquele argumento começou a fazer mais sentido na cabeça dele. E ele parava para me ouvir, sabe? Então, a educação nutricional é algo que eu acho que a gente tem que investir muito. E existe. O nosso país, quando a gente fala, mas cadê as políticas públicas, cadê as ações? Elas estão presentes, né? Você entra, por exemplo, nos sites do governo, da parte de nutrição, da parte de atenção básica à saúde, você vê um monte de políticas públicas sendo feitas, né? A gente tem, por exemplo, um guia alimentar para a população brasileira. Não sei se vocês já chegaram a ver esse material. Tem, inclusive, um guia para crianças, né? E com uma parte adaptada para crianças abaixo de 2 anos, que aí é para a família ler, e uma parte para crianças acima de 2 anos, com ilustrações para a criança começar a criar um vínculo com o alimento de forma diferente, né? Então, essa parte da educação nutricional, inclusive, é o passo que eu quero dar no projeto Sou Unesp, que é o projeto que eu coordeno, né? Sobre sobrepeso e obesidade em universitários. E eu quero que agora esse projeto comece a caminhar para esse lado, para a parte da educação nutricional, né? Educação nutricional e alimentar, porque é ali que a gente começa a dar subsídios para as escolhas, né? E hoje em dia, eu não sei se vocês sabem, mas assim, existem empresas que são signatárias de alguns certificados, por exemplo, aquele certificado B, não sei se vocês já ouviram falar, né? Significa dizer que é uma empresa que ela se preocupa com a parte do meio ambiente, com a parte social, com a parte governamental. Então, é uma empresa que tem toda uma política de sustentabilidade, né? E aí, quando você olha quais são as empresas no Brasil que são signatárias disso, você vê que não chega a 300 empresas, né? E sendo que, quando você olha, por exemplo, ao redor do mundo, esse número já está em 155 mil empresas, e no Brasil a gente não tem 300, né? Então, mostrando que é importante essa questão da educação. Conforme a gente vai educando, com certeza a gente vai investindo em pessoas que vão ser muito mais criteriosas na hora de escolher. Então, isso também obriga as empresas, né, a serem mais comprometidas com a saúde, né, e com a saúde planetária, né, que é um conceito. Tá? Uma coisa que eu vi recentemente, na verdade, que é o seguinte, né, tem um nutricionista no Instagram lá, e ele recebeu uma pergunta, uma pessoa falando assim, meu nutricionista disse que eu não posso comer fruta agora porque eu preciso perder peso. Dieta de perder peso, você não pode comer fruta que é muito calórico. Esse vídeo é muito bom. E aí o cara ficou assim, seu nutricionista é louco, não é possível. Porque, tipo, eu consigo entender como que em algumas dietas específicas isso seja ruim. Tipo, uma pessoa que tem um caso avançado de diabetes. De fato, não é bom ela ficar comendo muito porque vai aumentar o índice glicêmico dela. Mas passar pra uma pessoa normal, pra não perder peso. Não come laranja. O cara ele fala assim, eu nunca vi alguém, fulano ficou obeso porque comeu muita laranja. Ele teve um infarto ali porque ele comeu muita jaca. Mas não o vídeo existe é isso. muito engraçado. Ele fala assim, com vigor, ele fica tipo, o pessoal tá gordo ali porque comeu muita uva. Comeu 10 quilos de uva. É muito engraçado esse vídeo. Ele fala, não importa, não precisa nem pesar sua fruta, come quanto você quiser, pelo amor de Deus. Sim, porque aí você olha pro alimento como se ele fosse simplesmente um número calórico, e aí esquece toda a parte dos micronutrientes presentes ali, né? Os eletrôlitos, as vitaminas. Mas isso que você falou é muito real, a questão dos pais, né? E nesse documentário que eu falei, a maioria dos pais são obesos também. Então, quem compra, né, a comida da criança são os pais. E esse documentário, além de mostrar esse lado, então tá tipo os pais que são obesos, falando da criança obesa, que a criança com 7 anos tá com problema de colesterol alto, coisas assim, muito chocantes.
Tem um momento também que eles entrevistam um indígena. E aí o indígena tá falando o que ele come. E aí ele fala, eu compro isso aqui, é um miojo. Ele fala, a gente compra isso aqui, vai no mercado, compra e a gente come. E aí a moça fala, tipo, mas você acha que é saudável? Ele fala, tipo, e fica pronto bem rápido. E assim, e aí eles entrevistam pessoas na rua, perguntam, tipo, o que é um carboidrato? Aí as pessoas não sabem responder. Aí eles perguntam, tipo, você acha que açúcar é um carboidrato? A pessoa fala, não, açúcar não. Macarrão, você acha que é um carboidrato? Não, macarrão não. E elas não sabem. E aí, tipo, eu passo esse documentário para meus alunos pra gente discutir e pra discutir um pouco rótulos de alimentos. Porque o alimento traz, né, as informações, Sim. mas muitas pessoas não conseguem interpretar, não conseguem entender o que precisa ter e o que tem ali de fato, né? Então, isso também é uma coisa que a gente precisa educar as pessoas. Em relação a conseguir obter as informações, ver onde se informar. E essa educação tem que ser precoce. Tem um estudo que inclusive mostra isso, porque a pergunta é, existe relação entre o consumo de alimento e o conhecimento em relação àquele alimento? Aí chegou na resposta óbvia, né? Quando se faz para adulto. Não. Você vai no McDonald's, você pede Coca-Cola, né? Você pede o combo, porque você não vai se ficar feliz só com o sanduíche, você pede o combo completo. Você sabe que você está consumindo ali coisas que você não deveria consumir, certo? Só que a sua circuitaria, você já construiu isso ao longo da sua vida, o seu hábito ali, aí a mudança fica mais complicada. Agora, um estudo mostra isso, que o grau de conhecimento em relação à escolha do alimento não se relaciona, ou seja, pessoas que sabem muito, que têm um conhecimento nutricional bom, mesmo assim fazem escolhas erradas. Por quê? Porque a escolha não é só em cima de conhecimento, conhecimento é um dos componentes, mas que quando eles fizeram a pesquisa olhando para crianças, aí para criança sim, para criança existe essa relação muito forte ali entre o conhecimento e a escolha pelo alimento. Nossa. E meu filho tem 6 anos, ele estuda na escola municipal, na Angelino de Oliveira, que procura dar o lanche da escola saudável, com orientação de nutricionista. E na reunião de pais, né, a diretora pedindo, pelo amor de Deus, para os pais não mandarem fandangos e refrigerante na mochila, porque para os alunos se alimentarem com o lanche da escola. Então, aí, você vê que a instituição casa, lar, não está dando conta do recado, a escola está ali tentando, né? Colocar isso, né, para os pais, olha, né? Deixa eu te ajudar aí com seu filho. A obesidade, ela realmente é uma coisa muito multifatorial, né? E as pessoas que são obesas, elas sabem que elas são obesas e muitas vezes elas querem deixar de ser obesas, que não é uma coisa fácil. E aí, a perda de peso é uma coisa extremamente cercada por mitos também, né? Então, as pessoas falam muitas coisas. Falam, tipo, você tem que comer menos, você tem que não comer lipídio, você tem que não comer carboidrato, você tem que fazer intervalos grandes entre as refeições. E isso é uma coisa que eu queria perguntar. Se períodos longos de jejum favorecem o surgimento da obesidade? Olha, Gabi, isso daí... Pela minha formação, não sei, da área da nutrição, né? Então, entrou na área da nutrição, entrou na prescrição, nos tipos de dieta, não é a minha área de domínio, certo? Então, assim, para algumas pessoas, e isso aqui é um compartilhamento do meu conhecimento de consumo de coisas na internet, sites bons, mas coisas da internet não, informação científica. Por exemplo, jejum intermitente. Jejum intermitente funciona bem para algumas pessoas em termos de redução de peso. Entretanto, isso mexe tanto com o metabolismo, né, com o metabolismo de lipídios, que é o tipo de dieta que você não vai poder usar dela ao longo da sua vida inteira, por exemplo. Né? Você vai fazer você vai adotar momentos de jejum intermitente, mas não como o seu hábito alimentar para o resto da vida, né? Então, isso eu acho que é importante ter em mente, né? A questão do hábito saudável, que no caso da obesidade, quando a gente fala no hábito saudável, não significa só a questão alimentar, né? Tem a questão
da atividade física, e a Organização Mundial da Saúde agora, inclusive, ela preconiza, ela mudou, né? Recentemente, ela mudou o que ela prescreve de atividade física. Antes ficava lá nos 150 minutos por semana, que se a gente pegasse de segunda a sexta, 5 dias, dava aqueles 30 minutos por dia se exercitando. Agora ela coloca, na verdade, de 150 a 300 de exercício moderado, de moderado a intenso, né? Então, se você for fazer 150, aí você já tem que, for reduzir o tempo, então que você aumente a intensidade. E uma coisa que a Organização Mundial da Saúde agora coloca, e isso faz parte da adoção de um hábito saudável, né? Eles colocam um slogan agora que é: todo movimento conta. E isso vem de encontro com o nosso dado de pesquisa aqui dos nossos universitários, porque nós observamos sim que houve aumento de peso durante a pandemia, e a gente procurou saber que fatores explicavam aquilo ali. Não tinha relação com a frequência de exercício físico. Isso nos surpreendeu, mas tinha relação com a atividade física em geral, porque entenda que exercício físico é aquela atividade física que você se planeja para fazer com um objetivo, com uma frequência. E atividade física é a sua mobilidade em geral, que também inclui o exercício físico, né? Então, estava relacionado com isso, com o nível de atividade física geral, mas não com a frequência de exercícios. Então, por isso que esse slogan da Organização Mundial da Saúde me pegou muito, né? Todo movimento conta. Eu nunca mais reclamei de deixar o carro longe de onde eu quero ir, por exemplo, né? Vou caminhando e gasto, né? ATPs ali, a energia para poder me locomover. Mas uma coisa que eu fiquei muito chocado é que antes, né, até o ano passado, eu não tinha carro. E eu já era muito sedentário. Eu sempre, tipo, nossa, mas preguiça e tal. Eu não fazia nenhum tipo de exercício. E aí, quando eu consegui o carro, eu pensei, pronto, agora já era. Agora eu vou morrer mesmo, porque não vou fazer mais nenhum exercício. Não vou nem andar para o ponto de ônibus. E foi muito contrário. Agora eu não tenho desculpa nenhuma para não fazer exercício. E agora eu vou e faço. Eu tô a 5 minutos de carro de qualquer lugar da cidade. Tipo, é muito... Agora eu tô conseguindo fazer uma rotina de exercícios, fazer exercícios. E ter assiduidade, né? Tá aproveitando as atividades do IBBEM. Sim, tô fazendo. Que bom! Muito bom você ter tocado na questão do IBBEM, Gabi, porque de onde que surge o IBBEM, que eu sou a coordenadora desse programa? Ele surgiu dessa constatação durante a pandemia, que os nossos alunos haviam ganhado peso, e é aonde eu acho bacana quando você consegue enxergar essa confluência da pesquisa com o ensino e com a extensão, né? Então, estando em contato com a temática da obesidade, eu consegui fazer uma pesquisa aqui, né, com os nossos alunos, com os 11 cursos que a gente tem do campus. Com essa informação, a gente aproveitou um edital da PROEC, da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, para poder trazer atividade física, trazer hábito saudável para dentro do nosso campus. E isso nos motivou a ir além dos muros com o Sou Unesp por meio das nossas lives e conversando, né, com a população sobre a questão da obesidade. Então, e tudo surgiu daquele momento em que a Pri estava lá no postinho observando que quem chegava para o atendimento estava com sobrepeso. Então, eu gosto de ver como as coisas vão se tecendo, sabe? É um efeito borboleta. Um detalhezinho, a gente tem muita gente que não é nem de Botucatu que assiste a gente. Inclusive a gente tem um fanzaço de Minas Gerais. O que é o IBBEM? É verdade. Eu ia falar. Me desculpe. Eu ia falar mais do que isso. Eu conheço pessoas aqui da Unesp que ainda não sabem isso. E eu falo, nossa, tem Pilates lá. E eles falam, sério? Como assim? Então, eu acho legal. Vamos fazer essa divulgação aí. Isso, vamos falar. O que é o IBBEM? O IBBEM é o Programa de Bem-Estar Físico e Mental do Instituto de Biociências de Botucatu. O IBBEM ele já existia antes da pandemia. Ele tinha um programa de corrida e treinamento funcional. Depois ele deixou de existir por um tempo. E com a pandemia, com o edital Unesp Presente, que era aquele edital grande da Pró-Reitoria que queria apoiar o retorno às atividades presenciais, a gente enxergou a possibilidade de ressuscitar esse programa, né? Então,
para quem, né, nos assiste aí de outras instituições, é legal, né, que, por exemplo, os alunos, inclusive, comecem a ventilar essa possibilidade. Olha, peraí, deixa eu ver se tem um programa de atividade física e bem-estar aqui no meu campus, na minha universidade, né? E a questão aqui, o Arthur, foi bom você falar, inclusive essa semana a gente vai estar fazendo a divulgação desse programa, e agradeço muito a oportunidade de divulgar aqui, porque a gente percebe o seguinte, está sobrando vaga. Sobrando vaga, porque muitas pessoas não conhecem e as pessoas têm dificuldade de serem assíduas na atividade física, né? A gente entende isso, que formar um hábito, né, é difícil. Mas tem uma questão também que eu trago para as pessoas assim refletirem. No nosso mundo capitalista, a gente dá valor àquilo que a gente paga. E o IBBEM é gratuito. Só que ele é gratuito para o aluno, para os funcionários, para quem está fazendo uso dele, porque ele não é gratuito. Isso veio dinheiro público para poder pagar esse programa. 100 mil reais para poder pagar os profissionais durante 1 ano e meio para as práticas, né? Então, eu penso, na verdade, ao contrário, é que eu tenho um pouco de necessidade, tipo, prescrição mesmo do médico. Então, por exemplo, a aula de pilates aqui caiu como uma luva. Só que eu precisaria fazer mais vezes na semana. Então, eu faço fora e mais aqui. entendi. Então, isso é uma aula aí que eu deixo de pagar. Eu tô economizando dinheiro vindo. Exatamente, olha que beleza. Então, eu acho excelente e tá melhorando muito. Eu não sinto dor nas costas várias Que vezes. beleza, muito bom saber. O IBBEM, ele tem várias modalidades também, então tem coisas pra Isso, todo são gosto. 8 modalidades de Aham. atividade física, né? Sim. Então, a gente, só de yoga, a gente tem 2 modalidades, o slow yoga, o hatha yoga, a gente tem pilates, tem ritmos latinos, tem hip hop, jazz, corrida e caminhada e treinamento funcional. Isso. Essas 8 modalidades. Então tem modalidade pra todo mundo que quer fazer alguma atividade, inclusive várias delas eu experimentei pela primeira vez, assim, fazer e gostei muito. Eu sou uma grande frequentadora do IBBEM. Ela tá batendo a carteirinha, ela já tá fazendo todos. Então procurem, né? Quem tiver interesse, procurem e se inscrevam. Principalmente ritmos latinos, a professora adora ter muito aluno. O treinamento funcional agora a gente tá... O treinamento funcional agora encheu. Nossa, tá ótimo. Mas é uma oportunidade super enorme, assim, né? Eu vim de um lugar onde eu tive muito pouca oportunidade de fazer qualquer coisa. Então, por exemplo, todo mundo fala, quando eu era criança minha mãe me colocou no balé, e aí eu cansei de sair do balé. Minha mãe nunca me colocou no balé quando eu era criança, nunca me colocou na natação, nunca me colocou na escolinha de idiomas. Eu não fazia nenhuma atividade extracurricular, eu fazia lá o prezinho, ia pra escola, casa. Por isso que agora você faz tudo também. E agora que eu tenho a oportunidade, eu penso como as pessoas conseguem não valorizar isso. Sim. Não que minha mãe não quisesse me colocar, mas eram coisas inacessíveis pra minha família na época. Sim. E agora eu penso, cara, tem aqui como as pessoas não querem fazer. Inclusive, não só a gente tem essas atividades relacionadas ao exercício físico, mas tem outros convênios também, inclusive com escolas de línguas, né? Aqui a gente tem uma parceria com o Instituto Confúcio, que ensina chinês. Para os alunos da Unesp é de graça. E então eu comecei a fazer chinês também recentemente, ano passado. Tem o Labilin também, que não é de graça, mas é bem mais É um convênio que é bem em conta, que é presencial. O Confúcio, inclusive, ele é remoto. Os professores são chineses, né? Nossa, e muitos deles estão na que China bacana. dando as aulas. É muito interessante. Olha só. Isso é uma coisa que eu falo pra todo mundo que chega na universidade, né? Agora a gente teve uma entrada do pessoal como antigamente, antes da pandemia. Sim. E eu sempre digo pra todo mundo que entra, aproveitar tudo que a universidade tem pra oferecer. Então, fazer valer o tempo aqui, porque realmente são coisas que não é todo mundo que tem acesso. E aqui a gente tem a chance, né? Sim. Então, a gente tem que fazer valer isso. Mesmo que custe um pouquinho de esforço da nossa parte pra tentar ser assíduo, mas é uma coisa que a longo prazo compensa. Com toda certeza. Então, acho muito legal essa iniciativa, esse engajamento com essa questão, né, do bem-estar, das práticas e tudo mais. Tudo isso eu acho muito legal, né? Porque o exercício físico, além dele ser uma prática física, dependendo do tipo de exercício, ele também se torna um hobby. Então eu gosto muito das aulas que tem a ver com dança, né? Que você vai desenvolvendo uma sequência motora. A gente já falou disso também uma vez, pro sistema nervoso, quanto é importante. Sim.
porque é aquela questão, né? É uma única saúde. Então, corpo e mente Exatamente. estão dentro da mesma linha. Fazer Exatamente. exercício físico, inclusive, diminui o risco para ter depressão, ansiedade. Com certeza. Então, é uma coisa assim que vale muito a pena. Não, e aí você começa a insistir num sistema de recompensa benéfico, porque o seu corpo começa a entrar naquele nível de dependência das endorfinas. Você vai começar a procurar, né, por atividade física exatamente para ter acesso a esse banho ali de endorfina. Sim, né, então que isso proporciona. Isso é muito legal e achei maravilhoso como tudo isso começou e onde isso foi parar e a oportunidade que isso abriu para tanta gente, né, que Sim. pode fazer uso disso agora. Então, acho muito legal a gente estar falando disso e acho que por hoje tá bom, o papo foi ótimo, maravilhoso e acho que podemos encerrar por aqui. Obrigada, Gabi. Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui dividindo esse momento com vocês. Quem não assistiu o filme, a gente recomenda, né? Que Sim. vá assistir, que assista esse podcast depois. Foi ótimo, obrigada. Muito obrigado a todo mundo que chegou com a gente até aqui no final. Mas se você começou pelo final, volta no começo, que foi uma conversa super legal. Vale a pena ouvir ela inteira. Muito obrigada, professora, pela participação, por ter criado essa disponibilidade pra gente aqui hoje. Isso é muito importante pra nós. E muito obrigado, Arthur, pela parceria. E Vinícius, pela parceria também. Então, tchau, tchau. E foi isso. Muito obrigado por nos ouvir. Siga a gente nas redes sociais para não perder o próximo episódio. Nós estamos no Instagram, no @poracaso.cast. Te vejo na próxima.